Meus irmãos, a paz do Senhor. Enquanto você abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, para a meditação em mais um trecho dessa escritura, Colossenses, no capítulo de número 4. Na semana passada nós falamos do capítulo 3, do 1 ao 17. Hoje vamos falar do 4, a partir do versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? Paulo começa no capítulo 4, e Colossenses é uma epístola curta. Juntamente com Efésios e Filipenses, são epístolas da prisão. Paulo escreve essas cartas estando preso, estando numa condição desfavorável, esperando um julgamento, esperando algo sério. A sua vida está em risco, ele está enfrentando tribulações pesadas. Esse homem está em Roma, dirigindo-se a uma igreja que não foi fundada por ele, mas por um discípulo dele, falando com irmãos que precisavam ser edificados na fé. E ele começa no capítulo 4, depois de falar dos deveres domésticos, que é um texto que eu não abordei de forma expositiva, e ele fala no contexto imediatamente anterior a respeito das mulheres sujeitando-se aos seus maridos, os maridos amando as suas mulheres, de forma como o Senhor ordena, filhos obedecendo e sujeitando-se aos pais, pais não irritando os filhos, servos, trabalhadores obedecendo aos vossos senhores, servindo não só na aparência, mas servindo como se fosse a Deus. E ele diz assim: tudo que vocês fizerem, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E ele fala das regras de submissão que são aplicadas nos relacionamentos humanos, nas nossas relações pessoais do dia a dia. Os cônjuges um com o outro, os pais com seus filhos, os filhos com seus pais, os empregados com seus patrões, e o comportamento cristão que deve glorificar a Cristo. E ao passar este texto, ele começa, e eu comecei fazendo uma cobrança, e ele fala sobre perseverança. Perseverança é algo que não marca a vida de muita gente. Eu já preguei sobre isso e citei que eu conheço pessoas que já começaram N cursos superiores e não terminaram. Já começaram vários projetos e engavetaram tais projetos. Se dessem andamento em tudo, já estavam lá na frente. Mas a empolgação, aquele afã de dar um passo sem pensar, leva a pessoa a fazer algo que daqui a pouco ele diz: ah, não gostei. Aí perde um ano, perde 2, perde 3, não conclui nada. A perseverança se torna um problema para alguns. E na oração? Quantas vezes oramos por situações as quais vamos perdendo a esperança, e daqui a pouco a gente desanima de orar? O problema de hoje, eu sempre falo isso, o problema de hoje faz a gente esquecer a oração de ontem. Tem coisa que a gente pede e não recebe porque a gente não persevera na oração. Jesus diz que a gente pede e não recebe porque nós pedimos mal. A oração requer então a atitude de perseverança
E na verdade, muitos de nós temos um problema: quando nos cansamos de orar por alguém, por alguma coisa, estamos desobedecendo a regra da oração, que é a perseverança. Uma das coisas que nos levam a não perseverar na oração, principalmente, é o fato de que nós gostamos de resultados imediatos. Queremos que Deus responda agora, queremos que Deus faça do nosso jeito, queremos que seja na medida exata, a tempo e a hora. Não temos paciência para esperar. Isso é a vida é assim. A gente não gasta mais tempo com algumas coisas. Por exemplo, tudo está pronto, está tudo pré-cozido, pré-assado, é só levar no forno, só passar no micro-ondas. A pipoca já não se estoura na panela mais, você põe no micro-ondas. Aliás, tem pessoas que nunca viram uma pipoca ser estourada na panela, com um óleozinho, um sal. A gente é imediatista. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo das coisas imediatas, e queremos que na hora da oração as coisas também aconteçam desse jeito. Queremos resultados imediatistas, queremos que as coisas sejam de pronto, no estalar de dedos. Mas o apóstolo, que conhece como a vida cristã funciona, está falando com aqueles irmãos que poderiam estar desanimando da fé. Ele diz assim: olha, perseverem na oração, perseverem, não desanimem de orar, não desanimem de buscar, não deixem de estar na presença de Deus, buscando ao Senhor, porque isso também, meus irmãos, é uma demonstração de fé. Perseverar quer dizer que a gente ainda crê e a gente espera que Deus responda a nossa oração. E ele diz: vocês devem perseverar, velando nela com ação de graças, ou vigiando em todo o tempo, velando com ação de graças, dá a ideia de tomar conta, como uma mãe que vela o sono de um filho que está febril. A criança está passando mal e a mãe não dorme, ela fica ali olhando, toda hora põe a mão na testa, toda hora põe o termômetro, toda hora vê como é que está. Velar significa tomar conta, e ele diz: perseverem e tomem conta disso. Tomem conta da vida de oração. A oração deve ocupar um espaço importante e especial na nossa vida. A minha pergunta: como está a sua vida, a nossa vida de oração? Como estamos com a nossa vida de oração? Você já viu que as pessoas tendem a, tendo um problema, liga para alguém, manda um zap, vem e pede: ah, irmão, ora por mim, ora pelo meu filho, ora pela minha família. Nós somos muito pidões. Nós pedimos, a gente quer oração, a gente quer ajuda, mas a minha pergunta: nós oramos? É como a pessoa que gosta de vir à campanha da segunda-feira, ou em outra qualquer, e ele vem para ser orado. A oração do fulano me deixou leve. Olha, mas fulano ora muito bem, fulano é uma bênção. Mas quando sai daqui, o que deixou lá fora monta no lombo da pessoa de novo. E na semana que vem ele volta para ser orado de novo. Pessoas que gostam de ter, de receber. Como é que está a sua vida de oração? Porque oração é vida de trabalho, é dedicação, é você entrar na presença de Deus sem ter pressa de sair. É você chegar perto dele, se derramar diante dele, dobrar o seu joelho, ou de qualquer outra forma, porque a oração não exige postura. Você pode orar assentado, deitado, andando de bicicleta, andando a cavalo, onde você estiver. A oração não exige lugar, postura, nada disso. Mas a oração é algo que você deve se dedicar, e ela é um trabalho, é algo sério. Orar ocupa tempo, orar deve ser algo que seja organizado. A gente aqui na igreja faz os folders de oração,
E a gente faz esse folder, e eu sempre digo isso, né? Estamos usando da família agora. Deus não precisa do papel. Deus não precisa de lembrete. Quem precisa do lembrete sou eu, que coloco os meus motivos de oração, anoto e oro organizadamente. Anoto. Tem um caderno de oração para colocar os pedidos de oração, os alvos de oração, e quando Deus responde, a gente ir lá e dá baixa nas orações que Deus respondeu. Então persevere na oração. A perseverança é requerida daquele que anda com Deus, velando com ação de graças. Também não vale ficar velando, vigiando e reclamando, velando e vigiando e resmungando. A gente precisa estar atento e com ação de graças diante de Deus. E Paulo agora faz algo interessante no versículo 3, olha a sua Bíblia. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo é um homem que ora pela igreja, que ministra a igreja, que ensina a igreja a orar. É alguém que cuida da igreja, que pastoreia a igreja, mas é alguém que diz: eu também preciso de oração. Ele reconhece que ele não é autossuficiente. Ele reconhece que ele precisa da ajuda e da oração da igreja para que o seu ministério prospere, para que o seu ministério avance. Paulo precisa da oração da igreja, e ele diz: orem juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. E Paulo está preso, Paulo está na prisão, Paulo está aguardando uma sentença, Paulo está correndo risco, é iminente o perigo pelo qual ele passa, mas ele reconhece que a palavra de Deus não está presa, que a palavra de Deus é livre, e mesmo estando na prisão, ele prega a palavra, ele quer que a porta da palavra esteja aberta, ele quer que ao falar da palavra de Deus, a palavra seja dita com ousadia e alcance o coração das pessoas. Então, meus irmãos, Paulo reconhece: eu também preciso de oração. E aí vem uma observação: a mulher mais consagrada em oração dessa igreja, o homem que ora mais nessa igreja, todos nós também precisamos de oração, precisamos da intercessão uns dos outros. E se tem uma coisa que você faz e faz bem, é orar por alguém que está precisando. Quem precisa de oração, saiba que Deus está tocando e despertando você também para orar por outro que precisa. Paulo diz: orai por nós, para que a porta da palavra nos seja aberta, a fim de falarmos do mistério de Cristo. E aí Paulo fala a respeito do assunto do seu ministério. Qual é o assunto do ministério dele? O assunto do ministério de Paulo é específico. Paulo foi um homem criado nas tradições judaicas. Paulo foi criado aos pés dos melhores mestres, judeu de nascimento, fariseu, instruído na lei, conhecedor das escrituras, zeloso por elas, zeloso a ponto de enfrentar o nascedouro da igreja como inimigo da igreja, perseguindo cristãos, entrando nas casas, levando pessoas cativas, fazendo maldades, executando sentenças contra gente que tinha apenas um problema: reconhecia Jesus como Senhor. Paulo diz de si mesmo que em outro tempo ele foi perseguidor da igreja. Foi alguém que perseguiu a igreja, foi alguém que prejudicou pessoas, a ponto de ter carta dos sacerdotes para ir a Damasco, para executar sentença e perseguir os cristãos. E Atos capítulo 9 conta-nos a história desse homem que, respirando ameaças. Quem é Paulo? Saulo de Tarso,
assim conhecido naquele tempo, o nome romano, Paulus. Esse homem era um homem perigoso. Perigoso. Esse homem que foi chamado por Deus de dentro de uma situação difícil. E Atos 9 conta a história da conversão desse homem, Saulo de Tarso, o grande apóstolo Paulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Imagine um homem perigoso, que respirava ameaças e mortes, alguém que era perseguidor da igreja, alguém que no outro tempo estava longe de Jesus. Aliás, pessoas que estão longe de Jesus, aqueles que não conhecem verdadeiramente Jesus, dão muitos passos equivocados, dão muitos passos indevidos. Esse próprio homem, o apóstolo Paulo, diz que no outro tempo ele era zeloso, perseguidor, era um problemático, e talvez ele próprio nunca pensasse que um dia ele estaria no lugar que estava. De repente esse homem agora é alcançado lá no caminho de Damasco, é derrubado no caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus, e o encontro com Jesus mudou a vida dele para sempre, porque o encontro com Jesus muda a vida da pessoa para sempre. Não tem ninguém que encontrando Jesus permaneça da mesma forma, permaneça do mesmo jeito. Não tem ninguém que encontrando Jesus não tenha seus comportamentos, seu jeito transformado. Jesus transformou esse homem, Jesus o encontrou lá no caminho de Damasco, e quando ele respirava ameaças, Jesus o derruba, e uma voz do céu, ele ouve a voz dizer assim: olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus. Duro é para ti recalcitrar, resistir, lutar contra os aguilhões. O próprio Jesus veio ao encontro de alguém que precisava, e a notícia nessa noite é: Jesus também veio ao seu encontro nessa noite. Jesus também veio ao encontro da sua vida nessa noite. Jesus também veio ao encontro da sua família nessa noite. A esperança, a mudança que só Jesus pode fazer, e a notícia boa é que Jesus já chegou para trazer a bênção, a vitória, a resposta, o milagre que você precisa. Jesus veio no seu caminho. Ah, pastor, mas quem sou eu? Você é alvo do amor de Deus, você é especial para Ele, a ponto de que Ele desceu nessa noite para dizer: filho, eu vim te encontrar, filho, eu vim para falar contigo, filho, eu vim para achar você na sua caminhada. Você pode dar glória a Jesus por isso? Glória a Deus. Esse homem chamado Paulo, que agora está pedindo oração, foi um homem que causou muitas dores, que causou muitos problemas. Foi um homem que deu muita dor de cabeça para famílias inteiras de cristãos. E agora ele próprio, de perseguidor do evangelho, ele se torna perseguido por amor de Cristo. Talvez essa seja a história de alguns de nós que aqui estamos, que no outro tempo nunca imaginávamos que estaríamos um dia na presença de Deus. Nunca pensávamos que estaríamos um dia sentados nos bancos de uma igreja ouvindo a palavra de Deus. Se alguém cogitasse a ideia de que você seria um crente, talvez você espraguejasse e nunca imaginasse você mesmo, você mesma, na presença de Deus. Mas Deus tem o seu jeito de agir, Deus tem os seus planos, e aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter jeito, Jesus pegou e deu jeito. Jesus pegou e transformou. Jesus pegou e mudou. Aos olhos humanos ninguém acreditava,
E olha você aqui para provar que Deus é Deus e que o Evangelho é poderoso para mudar a vida de qualquer pessoa. Você está sentindo a presença de Jesus aqui? Aquilo que não tinha jeito nenhum, o Senhor Deus resolveu fazer, resolveu realizar na sua vida. E você hoje está dizendo: eu sou a testemunha, eu sou a prova daquilo que Deus pode realizar. Eu sou o milagre. Você pode levantar sua mão para o céu comigo? Você é o milagre. Paulo está mostrando aqui que Deus pode sim mudar a história de qualquer pessoa. E ele agora está preso pedindo que a porta da palavra seja aberta para ele, a fim de falar do mistério de Cristo, que era o assunto do seu ministério. Qual é o assunto dele agora? O assunto foi mudado. Ele foi transformado. A conversa agora é outra. E eu falei disso na semana passada. E quando encontramos Jesus, nosso jeito é transformado. A nossa forma de expressar, o jeito que falamos, as coisas que falamos. Paulo agora quer que Deus abra a porta da palavra para ele falar de Cristo, que é o assunto mais importante. E aí fica um gancho para a gente pegar uma meditação. Qual é o assunto mais importante que tem ocupado a nossa mente? Qual é o assunto mais importante que tem ocupado o nosso coração? O que tem nos preocupado mais nesse tempo de incertezas, de problemas, convulsão social, situações adversas, instabilidade política, econômica, tudo isso? A tendência é que ocupemos a nossa mente com muita coisa. A tendência é que a gente ocupe a nossa mente com coisas que vão sendo circunstanciais. O assunto de hoje, o crime que aconteceu ontem, o problema que aconteceu numa instância superior, um projeto governamental, uma questão econômica, e nós ocupamos a nossa mente com essas coisas. E eu não quero dizer que você deve ser um alienado que não veja nada. Você está aqui, não é daqui, você é do céu. Mas enquanto você está aqui, você vai olhando, orando, vai participando, você tem opinião, você vota, você faz um monte de coisas. Você não é um alienado. Nesse ponto, nós cristãos devemos ser presentes para salgar a terra. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz que nós devemos ser sal da terra. Ou seja, a sua presença tem que mudar o ambiente onde você está. Quando você chega, alguém tem que dizer: olha, para a conversa fiada, porque o fulano chegou, a fulana chegou. Quando a gente chega, a fofoca tem que parar, ela não pode continuar, porque você chegou e você é diferente. A conversa inútil, a palavra frívola deve ser deixada. Então Paulo agora está pedindo ousadia, porta aberta da palavra, para falar daquilo que é mais importante. E o que é mais importante? É Cristo. Nós estamos num tempo de conhecimento raso, de busca não aprofundada, de conhecer as coisas de Deus no conta-gotas. E aí eu sempre falo: você está lendo a sua Bíblia? Olha para o lado, faz uma cara séria. Vou fazer isso só essa vez. Pergunta: você está lendo a sua Bíblia? Pode perguntar. E aí? Olha para o outro lado e pergunta: está lendo mesmo? E aí? Ou qualquer pessoa que te abordar pedindo a razão da sua fé te enrola. Ou qualquer TJ que bater na sua porta engole você. Ou você não sabe explicar nada a respeito daquilo que você crê. Você crê em quê? Crê em quem?
Quem é Jesus? O que é a palavra de Deus? Se alguém te perguntar quem é o Espírito Santo, vai responder que é uma pomba que anda voando por aí? Quem é ele? Perguntas simples. Quem é Deus? Uma criança faz isso. Quem é Deus? Mas quem criou Deus? Mas quem estava antes dele? Criança faz isso. Perguntas simples enrolam muitos cristãos que não conhecem o assunto principal, que sabem tudo da vida do outro, sabem de todos os problemas da casa do vizinho, do irmão da igreja, mas não sabem nada de Cristo. Sabem detalhes do maior problema, do pecado que aconteceu com alguém, da queda de alguém, sabem tudo, mas de Cristo não sabem nada, não o conhecem. Qual é o assunto principal para nós? O que deve ocupar a nossa mente? O que deve ser o primeiro pensamento que temos ao acordar e o último que temos ao nos deitar? O que deve ocupar o nosso coração? Como devemos nos portar diante desse mundo de tantas perguntas, de tantas incertezas, de tantos problemas? Somente Cristo é a resposta que o mundo precisa. Somente Cristo é a resposta para os anseios da alma. Somente Cristo pode apaziguar o coração que está aflito e a alma que não tem esperança. Somente Cristo pode curar as mazelas que estão envolvendo a sociedade, as famílias e estão à nossa volta. Somente Cristo tem a resposta e nós precisamos conhecer o mistério de Cristo para dizê-lo àqueles que precisam. Paulo diz assim: olha, que a porta da palavra seja aberta, para que eu possa falar do mistério de Cristo. E aí quando ele fala que Cristo é um mistério, ele está falando de algo que a gente compreende por causa da fé. Para os gregos era um escândalo dizer que um Salvador morrera crucificado. Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para quem perece, porque eles não entendiam quando os cristãos diziam: o nosso Salvador foi crucificado numa cruz. E era um escândalo para eles entender que o dono do universo tenha sido executado no madeiro. Mas nós que somos salvos, sabemos que desde a eternidade, quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, Ele, o Pai, nos amou, e Ele deu o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. E aquilo que é loucura para quem perece, para nós é a expressão do poder de Deus. Que sendo Deus, Ele desce e morre na cruz, traga a morte na vitória, paga o preço, diz: está consumado. E agora a morte que era minha eu não preciso morrer, porque Ele morreu no meu lugar. O castigo que era meu eu não o preciso tomar, porque Ele já o tomou sobre si. E eu estou livre, estou livre, estou livre. E você também está livre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O mistério de Cristo não é compreendido nesse mundo. A palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós ela é o poder de Deus. É poder por quê? Porque Cristo, com o seu ministério, com a sua vida, revelou-nos o verdadeiro amor do Pai. Quem somos nós? Nós somos quem somos por causa da graça de Cristo. Nós somos quem somos porque Jesus nos achou, nos salvou, nos amou e nos deu esperança.
Retire Cristo da igreja e fica apenas a formalidade. Retire Cristo das nossas celebrações e nós teremos apenas encontros sociais. Mas coloque Cristo em qualquer lugar e o inferno se transforma em céu. O lugar terrível tem paz, porque quando Cristo entra, a história é mudada. Está sentindo a presença dele? Pode dar glória a Deus por isso. A sua vida já não é a mesma, porque Cristo entrou e você hoje é outra pessoa. Glórias sejam dadas a Jesus. E ele diz: eu preciso conhecer o mistério de Cristo, pelo qual eu também estou preso. E aí, meus irmãos, vem uma verdade dura do Evangelho. Seguir a Cristo pode nos custar perseguição. Nós aqui estamos bem. Por quanto tempo? Você pode sair de casa hoje, ou você que não veio, que está em casa, você decidiu e está tudo certo. Por quanto tempo? E se tiver que pagar um preço por isso? Está de boa? Está disposto a pagar? E se te custar alguma coisa seguir a Cristo? Paulo está dizendo: olha só, eu estou preso por causa de Cristo. E aí o triunfalismo evangélico de alguns redutos que diz: ó, vem porque Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar casa, vai te dar carro, vai fazer, vai acontecer. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode te dar o mundo se Ele quiser. Mas Jesus não morreu na cruz para te dar o carro, nem para me dar bens materiais. Bens materiais a gente ganha trabalhando honestamente, ganhando o nosso recurso, negociando com sinceridade. Jesus não morreu na cruz para te dar felicidade. Jesus morreu na cruz para te dar salvação. Jesus não morreu na cruz pelo nosso bem-estar somente, embora o bem-estar seja algo que persigamos, que queiramos, e você não está errado, não está errada em querer o bem-estar da sua família, da sua casa, do seu filho, em ter conforto. Tenha tudo isso se você puder, mas Jesus não morreu na cruz por causa disso. Jesus morreu na cruz para te dar esperança, para te dar salvação, para te tirar do inferno, para te levar para o céu, para te arrancar das garras dos demônios e transformar você numa nova criatura. Jesus morreu para mudar a sua história, mudar a sua vida, para fazer de você uma nova pessoa. Jesus morreu para isso. E estar preso por Jesus mostra que o grande apóstolo Paulo está pagando um preço por causa da sua fé. E às vezes, viver a vida da fé vai nos expor a prejuízo. Eu conheço família que rejeitou uma filha porque ela se converteu. Isso não aconteceu longe, não aconteceu aqui na igreja. Eu só não vou dizer nome. A menina se converteu e foi rejeitada pela família. Eu conheço gente que perdeu amigos, perdeu todo mundo, porque ao tomar uma decisão com Cristo, os amigos foram embora. Existem pessoas que tomaram prejuízos financeiros por causa de Cristo. Isso não é algo distante, isso é algo que acontece ainda hoje em muitos lugares, e muita gente sofre por Cristo nessas situações. Paulo está dizendo que ele está preso por causa de Jesus. E aí, a gente até gosta de servir a Jesus por causa das bênçãos, mas ser preso por causa de Jesus? Ser crente quando tudo está bem, oh maravilha, saúde está boa, está tão boa que por você o médico morre de fome, não precisa. Aí você dá glória a Deus. Mas se ficar doente, continua crente? O dinheiro está na conta, oh maravilha. Mas e se acabar o dinheiro? E se não tiver? Pode acontecer. Ninguém de nós está imune a essas coisas. Eu não estou. Você não está. A nossa vida está segura em Cristo. Não está segura nas coisas. Coisas podem passar, mas a palavra de Jesus não passa. O céu e a terra não passam.
E a gente pode muitas vezes estar seguro em coisas, e tem pessoas que quando as coisas são tiradas, o desespero bate. E aí a pergunta é: se Jesus tirar algumas coisas, você continua servindo a Jesus? Cantar, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, Ele continua sendo Deus. É fácil, mas e viver isso? Paulo está dizendo: eu preciso ter a porta aberta para falar do assunto que é Cristo, pelo qual eu também estou preso, para que eu o manifeste como me convém falar. E aí Paulo me dá uma lição aqui. Qual a lição que ele me dá? Ele dá a lição de que até para falar de Jesus, a gente deve falar da forma certa. Até para falar de Jesus, deve ser da forma correta. Um grande pregador disse o seguinte: olha, pregue todo dia, em todo o tempo. Estou parafraseando. Se precisar, fale alguma coisa. Isso quer dizer o seguinte: pregue com a sua vida, pregue com o seu jeito. Se for preciso, fale alguma coisa. Até para anunciar Cristo há um jeito, há uma hora. Porque se nós nos tornarmos os chatos do pedaço, nós vamos causar repulsa nas pessoas. Mas se tivermos a hora certa, a palavra certa, o momento certo, tudo vai acontecer normalmente. Andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. E aí, meus irmãos, ser sábio é diferente de ter conhecimento. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não sabe usar o conhecimento que tem. Porque a sabedoria é o conhecimento aplicado. Eu conheço pessoas que não têm conhecimento de instrução, mas são pessoas sábias a qualquer prova. Não estudaram, não tiveram oportunidades, não tiveram formação intelectual, mas são sábias. E muita gente com a formação lá nas alturas, mas não é sábio. Devemos ter sabedoria para com aqueles que estão de fora, remindo o nosso tempo. Agir com sabedoria não é fácil, é um desafio, é uma convocação. Somos chamados a viver e a agir com sabedoria, principalmente para com aqueles que estão de fora. Agir de forma coerente, ser sábio no portar, no falar, no negociar, ser correto. Isso é o dever de cada crente. Um dia eu estava pregando aqui na igreja, uma pessoa depois me abordou: pastor, que coisa interessante, você falando. Eu estava falando das pessoas que trabalham comigo, meus colaboradores. Ele disse: olha, eles têm a carteira registrada com o que ganham, nunca, em 27 anos de trabalho, nunca receberam atrasado, nunca, no dia certo, os encargos estão recolhidos, está tudo certo, porque eu tenho que pregar aqui, e muitos deles são minhas ovelhas aqui, e eu tenho que falar, e eles estão aqui me encarando, me vendo. E seria terrível se eu pregasse algo que eles não veem lá na empresa, quando eu trato com eles. Outro dia uma pessoa falou: ah, pastor, deve ser bom trabalhar na sua empresa. Eu desconfio que seja, eu desconfio. E aí as pessoas pedem para ir, querem estar lá. Eu gosto daquilo que vocês fazem, mas eu trato as pessoas do jeito que eu gostaria de ser tratado. Isso é coerência, é você ser sábio. E eu tenho uma notícia para dar: em quase 30 anos de trabalho, não tem bem que você faça que não volte. Não tem coisas boas que você faça por alguém que não seja retribuída. E a atitude coerente diante dos que estão de fora é requerida de nós. As pessoas podem dizer que você é coerente, que você é correto. Outro dia, um funcionário brincou: deu um problema, seu nome foi para um lugar tal. Eu falei: olha, não nasceu homem para fazer isso ainda não. Porque se for porque alguém errou, isso nunca acontece. Não pode.
É meu dever. Eu não estou falando isso para aparecer. Porque, veja bem, seria terrível se alguém olhasse e dissesse: está pregando, mas não faz. Está pregando, mas não vive. Está pregando, mas não é. Seria terrível. A coerência com quem está de fora. E aí, quem contrata você, você presta serviço, entra na casa das famílias, na casa das pessoas, você é confiável, você entra e sai, você é pessoa honesta, é pessoa correta, você pode ser alguém que as pessoas depositam confiança, você age com sabedoria lá fora. A pergunta: o que alguém vai dizer? Preciso desse serviço. A pessoa diz assim: ó, conheço o fulano. Quem é ele? Aquele rapaz lá da Assembleia. É bom de serviço, faz a coisa certa, dá conta. Olha, é uma pessoa temente a Deus. Pode dar o serviço para ele. Porte-se com sabedoria. Isso é necessário. Andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. Aí uma colocação: o tempo passa depressa. Não perca tempo. Se tem que fazer alguma coisa, faz agora. Se tem que mudar, mude agora. Se tem que tomar uma decisão séria para a sua vida, tome hoje. Se tem que mudar o seu rumo de vida, mude hoje. Faça o que tem que ser feito agora. Se você tem que virar um crente de oração, seja um crente de oração hoje, a partir de hoje. Se você tem que ser alguém que vai ler a palavra de Deus, comece um plano de leitura hoje. Não espere o próximo culto para eu te apertar para dizer que você está lendo ou não está. Começa hoje. Abra o aplicativo de celular, entra, faz um plano de leitura, começa a ler, começa a ouvir a palavra de Deus, começa a fazer a sua parte. Sabe por quê? Porque isso vai mudar a sua vida. Vamos remir o tempo, vamos ganhar tempo. Não tenha a ilusão de que você vai recuperar o tempo perdido, porque tempo perdido não se recupera. Dia de ontem não volta, semana passada não volta, a hora que já passou já foi, mas você tem o presente, e o presente é um presente de Deus, para você mudar a sua história. Então faça hoje, agora, a mudança que você precisa fazer. Seja mais crente agora, não deixe para amanhã. Quem está comigo, quem está ligado, diz amém. Vamos remir o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável. E aí, eu conheço pessoas que, quando chega em algum lugar, outro dia uma irmã me deu um testemunho, falou: pastor, eu estava no consultório, aí comecei a conversar com as pessoas que estavam lá. E uma senhora falou assim: olha, não gostei tanto de falar com a senhora tem um assunto tão bom. E aquele lá falou: pastor, o tempo passou tão rápido. Daqui a pouco nós já estávamos falando das coisas de Deus. A mulher não é crente, ela pediu oração, ela me contou coisas da vida dela, teve coisa que eu chorei com ela. E no dia a dia, uma pessoa simples, num ambiente de espera de um consultório, pode refletir a luz de Jesus para dizer para alguém: a esperança tem jeito. Ter uma palavra agradável, uma palavra boa, uma conversa boa, de chegar na loja e ver a pessoa que está trabalhando no balcão, vendendo, atendente, sendo alguém que reflete a presença de Cristo. E de você chegar, eu já cheguei e já vi gente pedindo oração. A vendedora que era da nossa igreja falou assim: ora por mim. Pede oração na igreja, pede para os irmãos orarem por mim, porque ela está vendo algo diferente naquela vendedora que está ali para ganhar o pão de cada dia, para trabalhar, defender o salário dela, mas não deixou de ser testemunha de Jesus, não deixou de ter uma palavra agradável, não deixou de ser alguém que brilha, refletindo a luz de Cristo. Por mais cristãos que brilhem na cidade, que o Senhor Deus possa avivar a nossa igreja dessa forma, que você seja luz onde você estiver. Conversa boa, palavra agradável, temperada com sal. Glória a Deus. Eu já disse aqui na igreja que eu gosto mais de sal do que doce. Eu gosto mais de salgado, de churrasco. Gosto de sal grosso, sim. Aquele sal temperado com ervas. Uma bênção. Uma bênção. Mas tem que ter cuidado. O sal tem que estar na medida certa.
Senão a gente vai lá na Laisa depois, ou em qualquer médico, daqui a pouco vai ter o Marquinhos e a Laura, mais 2 metros, está aumentando o número de metros. Nós estamos cercados, gente. Nós estamos cercados. Eles já vão vir para a igreja com estetoscópio, já vão vir com o termômetro. Nós estamos cercados. Vocês são uma bênção. Deus abençoe. Mas tem que ter o tempero exato. Sal demais, você percebe. Sal de menos, você também percebe. Come um churrasco sem sal. Aquela bucha de chiclete que parece assim, que não tem gosto. Não dá para comer algo sem sal. Tem que ter o tempero exato. Paulo fala aqui da nossa palavra. Tem que estar temperada na dose certa. Tem que estar temperada na dose certa. O sal, irmãos, na dose certinha. Porque na hora que aquela palavra chegar, ela vai chegar fazendo o efeito necessário. Tem gente que nunca entrou numa igreja, tem gente que nunca leu a Bíblia, mas quando ela ouve aquela palavra temperada com sal, aquela palavra temperada, aquela conversa boa, o coração se quebranta, a alma se derrama, e o milagre acontece. Daqui a pouco, aquilo que parecia impossível e não ter saída, Deus está fazendo. E você vê gente que nunca entraria num culto se rendendo a Cristo. Nós temos testemunhado isso aqui. Temos visto o nosso Deus trabalhar nessa direção. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E aí, nós já caminhamos para o final, mostrando que quando somos temperados e não temperamentais, pessoas temperamentais são pessoas destemperadas, e a coisa mais difícil é lidar com alguém destemperado, descompensado. Qualquer coisa está chutando tudo para o alto, qualquer coisa está falando além do horizonte, qualquer coisa está perturbando o ouvido de todo mundo, perde a razão, fala, pessoas desequilibradas, destemperadas. Mas nós, como crentes, devemos ser temperados. E aí, chego em casa, vejo a minha mãe fazendo comida, ela prova o sal, para ver se está bom. A mãe vai fazer a mamadeira do filho, aí porque ela gosta de açúcar, adora açúcar, come açúcar, vive de açúcar, ela joga aqui, faz assim, né? Não é assim que vocês fazem? Eu sei que fazem. Aí enche de açúcar. Tá ruim, não tá bom não. Tempera o mingau, mais açúcar. Aí o menino cresce diabético. Vigia, mãe. Tenha cuidado. A vida precisa de tempero. As nossas palavras precisam de tempero. Se formos destemperados, vamos ter problema. Essa palavra não serve só para você, ela serve para mim também. Deus não está falando só contigo, está falando com todos nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela entrou hoje na nossa mente para dizer: mais temperança, mais vigilância, mais perseverança na oração, mais busca, mais cuidado, mais presença de Deus, mais aos pés de Jesus, mais andando com Jesus em todo o tempo, mais falando de Cristo. Quanto mais falarmos dele, melhor será. Eu posso não entender de economia, mas eu preciso entender quem é Cristo. Eu posso não entender de filosofia, posso não entender dos conceitos que estão em moda, das teorias, de tantas coisas que estão à nossa volta. Posso não entender muito, mas eu preciso entender quem é Jesus. Eu preciso conhecer o meu Jesus, porque se eu conhecer Jesus, as outras coisas serão apenas acréscimos. Se eu conhecer Jesus, isso será suficiente, porque Ele é tudo
Ele é precioso, Ele é o Senhor, é dele que a gente precisa. Se a economia der problema, Ele será suficiente. Se as nações se embravecerem, cantores, Ele será suficiente. Se as guerras vierem, pode levantar a mão, o Senhor dos exércitos está conosco, Ele será suficiente. Se a saúde não ficar boa, Ele estando conosco, Ele será suficiente para nós. Aleluia! No fim das contas, o que nós mais precisamos não é dos pacotes econômicos, embora seja importante que eles sejam bem estabelecidos. O que nós mais precisamos não é das políticas públicas ou das legislações mais adequadas, embora elas sejam importantes. O que nós mais precisamos é de Jesus. O que você precisa é de Jesus. O que você precisa é de Jesus. Jesus não pode faltar. Jesus não pode faltar na sua casa. Jesus não pode faltar na sua história. Está na hora de mudar o rumo da vida. Está na hora de tomar uma posição. Você não sabe quanto tempo você tem, então você precisa de Jesus agora. Pastor, mas eu não vou conseguir. Que novidade. A gente sem Jesus não consegue nada mesmo. Ah, mas eu tenho que mudar, eu tenho que deixar isso, deixar aquilo. Quem te disse? Vem do jeito que você está. Jesus está dizendo para você vir do jeito que você está. Agora Jesus está dizendo também que não vai deixar você do jeito que você está. Aquele que vem a Cristo, Ele mesmo vai cuidar das coisas. Ah, pastor, mas olha o que os meus amigos vão dizer. A salvação é individual. É você que toma a sua decisão. Os seus amigos têm que tomar também. Se eles não tomarem, tome a sua decisão, porque você precisa de Cristo. Ah, mas eu vou deixar para amanhã. E se amanhã não chegar? E se não der tempo? E se a gente está pensando que tem o mundo aos nossos pés e não der tempo? Temos que resolver agora. O agora é o presente de Deus para nós. O hoje é o presente que você precisa da parte de Deus para mudar a sua história e mudar a sua vida. Hoje é o dia aceitável do Senhor, e se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Vamos ficar de pé? Se você pode aplaudir ao Senhor, aplauda o mais bonito que você puder. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.